O EL-FM apresenta Story Album, um programa que retrata a preferência, o álbum, a faixa, que fala de música com quem gosta e respira música. Produção e apresentação, Marcos Salomé. Dando início mais um Story Album para falar sobre a preferência, o gosto, a influência, a tradução do que a música faz e, enfim, define para cada pessoa, para cada indivíduo, para cada momento da vida. Mais uma vez sob a batuta do senhor Ricardo Lima, que nos guia e vai nos mover nessa sequência aí. Hoje com um menino conhecido aí na cena, Xará também. Meu, todo marco dá problema. O cara é músico, percussionista, batera, vocal, pai, skatista, enfim. Faz um monte de coisa. Já fez um monte de coisa. Voltou a fazer e veio falar disso aqui, ó. Que pra mim foi uma surpresa. Que é uma peculiaridade, Dave Matthews Band. Mas é a preferência do nosso Marcos Vinícius Carvalho. Obrigado a você. Honrado por estar aqui. Trouxe um presente pro senhor. Olha um gole no copo da destruição, Gengis Khan. Isso vai dar um trabalho. Obrigadão. Isso. Só já agradecendo ao Empório Mineiro, o apoio cultural do Empório Mineiro e da Bonato Santos, que sempre nos prestigiam e faz com que a gente pode trazer esses obeliscos para falar das suas preferências, gostos e afins. Obrigado. A parceria da Alma Web Rádio Londrina, aqui sempre junto, nos levando para todos os lugares possíveis e imagináveis. Vamos lá então. Marcos, é assim, cara. Você que já tem uma certa, tenta, mas tem uma idade já. Como eu. E conhece todo mundo. Os tiozinhos, né? Como que é, cara, falar de Dave Matthews Band? Que é a primeira pessoa que veio falar disso aqui, né? Cara, Dave Matthews, velho, é uma banda, pô, eu conheci na época assim mesmo do lançamento desse disco aqui, né? Eu já tinha, aí depois eu ouvi os anteriores. Tá. Esse disco aqui, Before This Crowded Streets, é o terceiro álbum da banda, né? Legal. O que me chamou a atenção, primeiramente, cara, foi assim, o estilo de composição do Dave, né? É meio folk, meio pop, mas ele se juntou com uma galera do jazz, então ficou um tempero legal na banda. E, cara, e tem o Carter Buford, né, que é o batera da banda, eu como sou batera, obviamente, né, eles têm esse disco aqui, por exemplo, né, que mudou bastante a característica em relação aos dois primeiros. Veio muita polirritmia em função do Carter Buford, que era o batera. Aliás, pra quem vai ver, vai ouvir, o que é polirritmia? Os leigos, como eu. Polirritmia é o esquema de você ter uma divisão dos membros, né? Porque a batera, se você analisar assim, em termos de... A, B, C e D. Isso, exato. Mas é isso aí. Mas aí, em termos assim, de coordenação motora, ela tem uma certa matemática, né? De você fazer aqui, ó. Tá. Aí tem aquele lance de você dividir, de você fazer aqui, você levando aqui assim, ó. Fica meio que lógico aqui o negócio sequência, né? Se você quebrar aqui assim, ó, e fazer diferente, você tá já fazendo essa polirritmia. O Carter Buford, por exemplo, ele é ambidestro, cara. Então ele conduz pro lado de cá, conduz pro lado de cá, conduz pra onde ele quer, eu só conduzo pra cá. outra peculiaridade dele, ele monta a batera do lado destro. O que é isso? Chimbal com a mão direita, caixa e bumbo. Ele toca assim, certo? Sim. O Cadu Guariente, nosso brother, figura. Um abraço. Ele toca pra cá aqui, ó. Ele é canhoto, então ele toca de chimbal aqui, ó. Canhoto. Nossa, eu acho que eu também sou destro, deve ser muito estranho. Canhoto, né? Eu já dei aula de batera, muito, né, cara? Não dou mais aula. E uma vez um piá chegou lá, eu fui na casa dele pra ver a batera, tava montado do lado canhoto. Mas ele não tocava nada ainda. Eu falei, irmão, coloca pro lado de cá, aprende desse lado aqui. Por quê? Porque é a maioria. Sim. Eu falei, você nunca vai dar canja quando você chegar em algum lugar, a batera sempre vai estar ali, você vai ter que inverter. Eu com o Cadu, por exemplo, a gente tocou muito.
Na época eu tocava Elite Nativa e ele tocava com a banda Beco. Sim. A gente dividia show direto. Toda hora tinha que inverter. Passava pra cá e fui pra lá, e microfone e aquela bagunça, né? Então eu falava, irmão, toca do lado certo aqui, senão você vai ter problema. E aí o Carter, ele tem uma peculiaridade. Ele monta do lado destro, certo? Só que o condução, que é aquele, né? Ele monta aqui. Entendeu? Sim. Então ele leva no chimbal com a mão esquerda, aqui, não assim, entendeu? Sim. A bateria tá do lado certo, mas a cabeça dele E tá do outro lugar. quando ele vai pra condução, ele abre. Aí ele vai pro condução aqui, e o que acontece? Ele tem o chimbal aqui. Então, quando você ouve, cara, esse disco aqui, se você começar a prestar atenção no condução, que tá pim, 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 você tá ouvindo o chimbal junto. Pim, pim, um negócio assim que você fala. Parece que ele gravou a música e depois colocou o chimbal em outra linha. Mas não, ele tá fazendo junto aqui. Então ele fica... E aqui tá direto. Entendeu? Então isso que é polirritmia, entendeu? Ele divide a cabeça dele mais do que 4 partes. Divide em 5 ou 6. Pra quem não sabe igual eu. Cara, como que entra a batera ali? No seu momento? Você igual você falou do Elite, na época do Elite Nativo, do Beco e tal, essas bandas eu via todo mundo quase todo final de semana. Então, eu comecei assim, cara, minha primeira banda chamava-se Cientes do Acaso. Era o Marcelo Barros na bateria, o Marcelo Pastor, que tocou no Guaranóis. Sim. Na guitarra, o Walter Vale, o Lobão, que foi baixista no Guaranóis. Sim. Né? E no baixo, o Ricardo Bender, baixista. Ele tinha uma banda que chamava... Puxa vida, falhou, mas desculpa. Esqueci o nome da banda, né? Desculpa aí, Ricardo. Fã do Rush pra caramba, né? E eu era no vocal, entendeu? Eu era vocalista. Gente, pô, época de banda de garagem, né? E era garagem mesmo, a gente saía na garagem da casa do Marcelo Pastor, do pai do Doutor Amos. Os vizinhos da época, obviamente, cara, os mais velhos ficavam bravos com a gente, acho que já partiram dessa pra melhor, né? Mas ainda tem alguns que a gente passa assim, os caras ainda olham pra gente remanescente. E a gente incomodava muito, ali perto da Avenida Inglaterra, naquela pracinha da Avenida Inglaterra ali. Então, chamava Cientes do Acaso, né? Mas eu cantava, sempre tive um donzinho pra cantar, assim, eu cantava bem, até por isso que eu cantava lá, né? Mas a gente era molecão, primeira banda, a gente ligava a guitarra na caixa do gradiente do pai, o outro ligava pedal de guitarra numa bateria de carro, o bagulho era louco. O que tinha, né? Era o que tinha, anos 80, né, mano? E aí, pô, só que a gente tocou num lugar legal, teve um dia que teve um sorteio de uma moto da Rádio Cidade, lá na Higienópolis. A Higienópolis por si já era um point, lembra? Sim, sim. Empinando moto, sem capacete, a vida era louca, né, irmão? A polícia no canteiro vendo os caras empinando de capacete, não dava nada, né, cara? E final de semana era engraçado. Puta, hoje a gente pode falar, é uma tontice, né? Porque a gente ia ver os caras subir e descer. A gente ficava assim, parecia um jogo de tênis mais demorado, né? A gente ficava assim, aí depois fazia assim. E aí, veja bem, então a Higienópolis por si só já era um evento, né? Aí teve esse sorteio, os caras falaram assim, vamos colocar um caminhão, né? Aí uma mala, né? Eu falei assim, tá um caminhão, né, cara? Maluco, quando nós chegamos lá, era um caminhão do clube, irmão caminhoneiro, Shell. Sim, lembro. Aliás, vocês que vão ver não vão saber. Era um programa no SBT, domingo de manhã, pra caminhoneiros. Chegamos lá, cara, uma carreta assim, ó. Os caras cruzaram na Higienópolis ali. O palco fazia assim, ó. Que tá a carreta, o palco fazia assim, ó. Saca? E dentro aqui era uma casa. Tinha um escritório, um barzinho, pá. E a gente, molecão, na hora que eu entrei, que eu vi, nunca tinha visto aquilo. Eu falei, nossa, que legal, né? Aí o Marcelo montando bateria e tal, e eu sentei com o cara que tava organizando, o empresário da parada ali, sentei com ele no barzinho ali, tomando os negócios, a gente conversando, e tal. Fiquei ali, cara, uns 40 minutos ali conversando com ele, né? Aí entrou o Marcelo, que já tinha montado a bateria, dando tudo errado com os pedais do Lobão, coisa louca, aquilo é uma coisa louca. Aí de repente eu saí, né, cara, pra dar uma olhada, irmão. Aí deu dor no estômago, deu umas de fome. Um mar de gente, assim, cara, que não acabava mais, porque já era um evento a Higienópolis. Com aquele evento, então, a cidade inteira foi lá. Na hora que eu vi aquela galera, eu falei... Nunca tinha tocado num lugar grande assim. Eu falei, cara, muita gente, cara, e agora, né? Mas aí deu certo, cantando ali, foi legal. Então essa aí foi a primeira banda. Tocamos em mais alguns lugares ali, mas tipo assim, foi bem rápido essa banda aí, né? Aí depois, na sequência, o Picolino, Tófano, a gente começou a tocar junto. Aí depois de algum tempo veio a ser a Elite Nativa, né? Sim. E ficamos ali ensaiando, cara, acho que 4, 5 anos, lá na minha casa, lá no Jardim Pisa. É que o Elite Nativa é ali final dos anos 90, né?
Começou meio que no começo dos anos 90. Mas... 93, 94, a gente começou a ensaiar e tal. Foi despontar lá, né? Foi até lá na frente, lá. Péssima época da minha vida. uma passagem muito ruim mesmo. Mas tudo bem. Faz parte. Aliás, prescreveu. Tem coisas que a gente brinca porque prescreveu. Pra mim já prescreveu. Aí, bicho, fui pra Curitiba. De Curitiba, daí, depois da tempestade, veio a bonança, cara. A melhor época da minha vida. Cara, comecei a tocar com uma galera, amigos de verdade mesmo. E outra, eu achava que era músico, né? Como eu te falei, eu tava tocando já nas festas. Abrindo show de Raimundo no Origão, um negocinho, eu achava que era música e tal. Muito tapinha nas costas, né? Mas pagar boleto que era bom, isso que eu falar. Não conseguia, muito né? tapinha, dinheiro que é bom. Dinheiro que era bom nada. Aí cheguei em Curitiba, cara, comecei a tocar com os caras, começamos a tocar nos lados, tinha muito mais mercado do que aqui, né, sempre teve, né? Sempre. Aí já começou a ficar melhor. Lá, pra quem não sabe, foi considerado ano passado a cidade rock do Brasil. E já tinha sido anteriormente. Então, quer dizer, você tá falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás, 25, 27 anos atrás, acho que eu voltei de lá. Eu tocava com um cara chamado Luiz Gabriel Maluf, lá em Curitiba. Ele era solista da Orquestra de Cordas do Paraná, que na época era a única orquestra do mundo, salvo engano, não. Bom, não sei. A memória falha, mas que era só violão. Eles transcreviam Vivaldi, Marcello, Beethoven, Bach, violão. E ele era um solista, que era sonoro, sabe? Uma vez veio um maestro lá da Alemanha para fazer um lance no Rio de Janeiro. Mas ele veio em Curitiba para ouvir a orquestra, para era top. Sim. E ele tocava na banda Infernal, se você conhece a banda Infernal, banda de death metal, que lá na Europa os caras têm fã-clube, assim, bagulho louco. Pesado, hein? Pensa numa coisa pesada. E tocava numa banda pop comigo de barzinho. Então o cara mais completo que eu já vi, né, cara? Sim, Infernal já tocou em Londrina, cara. Já, não, fudido. E aí, bicho, o vocalista ele é violinista, a parada é muito louca, ele toca guitarra, né? E o Gabriel, aquele dia lá, falou pra mim, contou pra gente que naquela época, Curitiba foi classificada como o lugar que tinha mais estudiosos da música, mais bandas e mais músicos cadastrados, etc. Ele falou assim, tua banda é cadastrada? Eu falei, não. Eu falei assim, você é? Eu falei, não. Eu falei assim, vai vendo. Já é a que mais tem, e a maioria dos meus amigos não tem lá ordem de música, não tem essas paradas. Então, como é que, entendeu? Se todo mundo realmente fizer, eu falei assim, pô, aí é da galáxia, né? É a cidade que tem mais estúdio, porque não é possível, ele falava, né? Era isso. Primeira dica. Então, primeira dica, vamos lá. Eu vou citar a música The Stone. Esse disco aqui, como eu disse, ele mudou bastante a característica em relação aos dois primeiros discos da banda, né? Sim. Eles colocaram aqui, virou um lance bastante sombrio. Essa música da Stone, por exemplo, assim, você vê, parece filme de terror, é legal pra caramba, né? E eles colocaram bastante artifícios, por exemplo, música por exemplo, The Last Stop, né, cara? Que lida com a guerra lá do Iraque, lá, aquelas paradas todas lá, né? Afeganistão, não sei o que, então traz aquela sonoridade também daquela região lá. Sim. E então eles mudaram bastante, colocaram assim bastante convidados aqui, por exemplo, Bella Fleck, que toca banjo, tem banjo na maioria das músicas aqui. Tem Alanis Morissette, ela canta uma música aqui, um pedaço inteiro de uma música, e numa outra música, Don't Drink the Water, que lida com assassinato de indígenas, etc, né? Ela faz back vocal também. Então assim, mudou. E a polirritmia, que chegou matando nesse disco aqui. Com o cara fazer um cover disso aqui, tem que ser bom. A galera tem que ser fera, viu, irmão, pra tocar isso aqui. Então, primeira dica? The Stone. Escutem lá, Dave Matthews. Dando sequência pelo 107.9, pelo Story Album, segunda temporada, com mais um icônico aí da música londrinense que veio falar da sua preferência, da sua escolha. Você é uma saladeira de influências também, né, Marcos? Sim. Você começou ali ouvindo o quê? Isso eu acho legal pra caramba perguntar, daí você descobre onde que os caras estavam. Igual eu. Isso no começo, quando era mesmo? Cara, era o seguinte, meu pai, ele era um cara meio diferente, assim. Pra você ter uma ideia, não tinha aparelho de som em casa, tinha um rádio relógio telefone, né? Eu lembro, em casa tinha. Né?
Muito feio. E eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar num cartório da cidade, fiz a famosa datilografia, né? Meu pai me colocou na datilografia. Isso também, a SDFG. E aí eu fui trabalhar num cartório, cara, tipo, escriturário e tal, tinha que ter a mãe mesmo, né? E eu, cara, aí que eu comecei a comprar vinil, né? Eu recebi o pagamento, vinil, Mas antes disso, em casa, como eu ouvia bastante rádio, era o acesso que nós tínhamos. A Folha FM, inclusive, só tocava coisa boa, né? Hoje toca algumas só. Algumas coisas boas. A década de 80, para vocês que não são analógicos como nós, o maior veículo que a gente consumiu, vamos colocar o nosso MTV, era o rádio, cara. Era um rádio. Você tinha que gravar muitas vezes com as vinhetas da rádio. Eu ficava muito bravo com isso. Exatamente, uma rádio, você ficava esperando pra gravar. Aí o cara falava no começo da música, você falava, mano, ou no final. Ou no final. No final que tinha aquelas músicas que tinha algum solo, algum sax, alguma coisa, ele já ia dando fade out, abaixando o volume. Aí já fala, esse foi não sei o que, você já quebrou tudo. Então, e na rádio, o que eu ouvia e que eu gostava, coisa da época, né? Pô, eu ouvia Michael Jackson, eu sofri até hoje muito, minha filha, fanzaça, né, cara, do Michael Jackson até hoje. Fomos ver aquele Rodrigo Teaser, né, que é o maior corpo. Fui 2 vezes com ela já ali no Teatro Marista. A última vez ela que já encontrou lá e falou, vamos, tá. Legal. E Bonnie Tyler, e New Edition. Coisa da época, né? Eram essas coisa que tocava na época. E o rock nacional, o Brazuca, tocava muito na rádio. Era isso que eu acho que é a base da nossa geração. Eu acho que foi a base para todo mundo. Porque o cara fala, não, cara, eu falo, como você, por mim também, pô, era o que movia. Era o que movia. Se eu começava a ouvir Titãs, Paralamas, uma galera. Meu show no Morigão. Mais um. Eu fui em 97 shows. A gente ia, todo mundo ia. Eu assisti tudo, pode falar qualquer banda, eu tava lá. Inclusive teve até o Raul Seixas. No final, né? Aí tem corte, eu fui preso nesse dia. Mas eu fui preso de bobeira, os caras começaram a meter o... Lembra que, tipo assim, acabava a bilheteria, eles fechavam. A galera queria estourar o portão, queria escalar. E eu tava envolvido lá de dentro. Os caras, não, vamos derrubar pros caras entrar. Vamos, besta, né? Na hora que eu vi um policial, me pegou. Mas assim, preso não, preso ali dentro. Dentro, né? Até acabar o show, aí depois vai embora agora, molecada. É tudo molequinho mesmo, né, velho? Mas eu assisti todos ali, né, cara? Então, assim, aí depois, cara, eu conheci uma banda que, cara, caminhou comigo até hoje também, né? Sou muito fã. Se eu não trouxesse Dave Matthews, né, cara, que é um pouco mais novo, é coisa mais instrumental pra mim, como eu disse, por causa do batera, fonte de estudo e tudo, né? Mas The Cure. Sou muito fã de The Cure, sempre fui, tinha todos os vinis em casa, eu tinha o cabelo igual do Robert Smith quando era moleque, o Lincoln Tramontina. O Lincoln, ele começou a cortar cabelo na rua, tipo assim, aqui era a Rua Milão, né? Na outra rua de cima era a casa da mãe dele, ele começou a cortar cabelo ali. A mãe dele tinha um salãozinho de garagem, ele se interessou, começou a ajudar a mãe dele, e hoje é o Lincoln Tramontina, né? Eu ia lá e passava, espelho no meu cabelo, ficava desse tamanho, eu ficava muito louco. Eu gostava demais. Gosto até hoje de Cure, inclusive tão nativa. Tão nativa, e tem disco novo ano que vem. Fica spoiler. Então foi isso aí o meu começo, as minhas influências, né, cara? E aí, só que depois, aí começou a aparecer de tudo. Pô, Jamiroquai, adoro, enfim, vamos começar a falar aqui as bandas. Não, pra caramba. Mas o começo foi esse aí. Eu acho legal, porque assim, pra chegar nisso aqui, no seu caso, você tem que ter uma gama de situações que vão moldando o seu gosto, vão aprimorando e você vai aprendendo. Exatamente. Né? Porque assim, o Dave Matthews não é uma banda tão simples, mas também é uma coisa que chega num outro momento. Mas pra você entender isso, é igual pra quem, você sabe disso, é música. Pra quem fala de death metal ou qualquer... O metal. Porque o metal é barulho. Pra tocar metal, o cara tem que tocar muito. Tem que estudar muito. Exatamente. A galera não percebe isso, né? A galera que acha que é o barulho, né? Vai lá fazer. É igual quando os caras falam, Ramones 3 acordes. Faz. Faz. É igual esse de si, né? Mas a bateria... É só isso, vai fazer. Vai fazer compasso reto aqui sem fazer nenhuma evolução, pra você ver a dificuldade de você manter o beat aqui, ó. Você tá vendo isso? É tudo perfeito.
Rolling Stones, né, cara? Aqueles acordinhos, aqueles riffzinhos lá do Keith Richards. Vai fazer, vai ficar uma bosta. Você não vai fazer, vai ficar uma bosta. Entendeu? É isso, acabou. E aí depois você vai acabar com um desse na mão. Tá ligado? Frustrado e acordando falando assim, eu não bebo mais. Mentira, né? É mentira. Isso é a maior mentira que os caras falam. Você, nesse período que você ficou sabático, né? Que você ficou sem tocar, dava aquela coisa, a vontade, a saudade. Ah, dava, principalmente de ter o instrumento, né, cara? Porque você estudar, eu continuei, né, cara, com borrachinha, né, tal, em casa. Sofá, eu comecei a tocar no sofá, inclusive. Aliás, todo baterista também, então. Todo baterista também que eu entendo. Vou falar porque, pode perguntar pra todos. Mais um batera, eu acho que se colocar na cronologia, eu entrevistei uns 10. É sofá, isso aí. Batera. Sofá e panela. Sofá e panela. Até porque nessa época aí, cara, a gente não tinha acesso ao instrumento. Não tinha, cara. Hoje tem 300 marcas aí, você compra batera até acessível. Mas naquele tempo lá, era Tama, era Sonor, era Yamaha, peraí. era Peer. Mas aí você tinha que comprar, mas aí você não tinha acesso, tinha que comprar usada. Mas você tá indo lá em cima. Eu lembro que era Pinguim. O Marcelo Pastor, a primeira batera dele era uma Pinguim azul calcinha. Que depois veio pra mim, tá ligado? E depois eu vendi pra não sei quem, eu comprei uma turba, aí começou a chegar, né, a dos tigres asiáticos, né? Aí eu peguei uma turba e assim vai, né? Mas no começo eu lembro, por exemplo, caramba, esqueci o nome do batera agora, fugiu o nome do batera agora, enfim. Ele comprou, eu lembro, cara, uma Tama. Pô, a Tama tinha uma madeirona e tal. A Tama era linda, né, meu? Ele faleceu, cara. Como é que é o nome dele, mano? Ele era da época... Pacheco? O Pacheco, não. Que tocou lá Eu não conheci o Pacheco. Desordem e Regresso. Eu conheci, não, pô. A gente ficava... Eu tinha uma turma ali que a gente ficava ali na Concha Acústica. Eu sei. E eles sempre estavam ali, o Feijó, o Tio Éder, o Edão. Só gente boa. Só gente boa. E aí o Pacheco chegava com um bornalzinho que ele tinha, assim, que a mãe dele fez de jeans, aí ele chegava assim, sentava, oi daí, beleza, colocava borrachinha, ficava conversando e tocando com ele, era pitolado, né? E pra você ver que loucura, ele andou de moto a vida inteira. Ele comprou um Sport, bateu e faleceu, cara. Vai entender, né? Coisas da vida. Naquele tempo ele andava de moto sem capacete, ele nunca deu B.O. Tomou uns tombos, tudo, não deu nada, saiu de carro, tudo faleceu. E o Feijó tinha, né? Mas, por exemplo, ele comprou usado de um cara que trouxe lá de São Paulo. Era assim que a coisa rolava, irmão, né? Você chegava ali na Musical que tinha na Sergipe. A Musical na Sergipe tinha a parte de batera lá em cima. Mas era só pra você chegar lá e ficar assim, ó. É verdade. Porque não tinha como comprar aquilo, velho. Não tinha. Era complicado, né? Hoje tem mais acesso. Né? Não, e é a parte legal... Porque nessa época existia muita coletividade, né? Os caras faziam um som, às vezes, essa sua caixa, seu prato. Era desse jeito. Pra rolar tinha que ser. Mas, em contrapartida, funcionou. Porque você voltou a tocar. Isso. E aí, na verdade, assim, em casa, né, cara, eu continuei com prato, caixa, pedal de bumbo, aquela peculiaridade de batera, né, cara? Isso aí é o... Enfim, né? Caixa, afinação de caixa, chimbal, pedal de bumbo, pratos. Eu sempre tive. E por que você largou do vocal e foi pra batera? Justamente porque eu gostava de bateria, né, cara? Só que eu levei o microfone pra bateria. Sempre tenho um microfone. Inclusive eu tinha uma banda em Curitiba. Toquei mais ou menos 1 ano e meio com os caras antes de entrar o Misael Zemuner, meu irmão, que mora aqui em Londrina hoje. Ele entrou na voz depois. Esse tempo todo eu fazia o repertório inteiro. O repertório inteiro. Ah, sei que cantava. A voz e a bateria. A hora que acabava, eu tava faltando oxigênio, a cabeça tava doendo, assim, porque olha, eu vou te falar, embaçado, né? Imagina. Cantava ali, na noite, ali, 30 e poucas músicas, cara, tocando e cantando. Tocava comigo, não fazia nenhum back pra jogar. Os caras eram caros, né, cara? E aí eu cantava tudo sozinho. Aí depois o Misael veio, né? Começou a fazer. Veio um cara antes lá que não deu certo, aí o Misael assumiu os vocais ali e eu continuei fazendo back. Até hoje, canto na terra, faço back e tudo, né? Segunda dica. Stay é uma Split. música. Stay é uma música fera pra caramba, cara. É uma música bem alegre, assim, na verdade, né, cara? Que fala sobre as alegrias da vida, mesmo assim. Eles têm um clipe muito legal, assim, cara, que eles estão com umas roupas meio antigas, assim. Legal. Um cenário, tipo...
como é que é o nome da cidade lá onde passou o Katrina, lá me ajuda? Cabeça comigo. Orlando? Nova Orleans. Isso. Ali em New Orleans, ali, cara, aquelas paradas que tem assim de rua, sabe, de Nova Orleans, assim, os caras tocando, então uma galera, tudo com roupa, dançando. Então remete bem à alegria da vida mesmo. Porque assim. ali é uma região bem musical mesmo, tem uma tradição, um folclore. Isso, exatamente. E é bem massa mesmo, assim, cara, o clipe, assim, bem alegre e tal. E Stay é a música, um dos hits, né? E tal, eles ficaram na parada da Billboard várias vezes. Inclusive eu tenho aqui uma interessante, vou te falar certinho aqui. Eles ficaram, aqui ó, o grupo vendeu cerca de 31 milhões de cópias nos Estados Unidos, Dave Matthews, cara. E ele ficou entre os 100 artistas mais comercializados do mundo da música. Foram já indicados a 14 vezes ao Grammy, cara. E ganharam um Grammy em 97 com a música So Much Stay, que não é desse disco aqui, é outra parada. Então, segunda dica? Stay, Western Time. Stay, Western Time. Escutem lá. Dando sequência, 107.9, com o Xará aqui, que fala tanto quanto eu, ainda bem. E veio falar de Dave Matthews Band, que é a preferência, a escolha. Hoje, depois de ter passado, parado, voltado e tal, como que você vê agora o meio musical? Cara, puxa vida, melhorou tanta coisa em função de acessos, né, velho? Por exemplo, a gente tinha tanta dificuldade com equipamentos. Esses dias eu fiz uma postagem sobre afinador eletrônico que nós não tínhamos na época. A gente afinava. Eu vi a postagem. A gente afinava com o telefone, né, cara? Aquele tom de linha. Fala disso aí, muito louco isso aí, eu não sabia isso. Então, nessa época aí de Cientes do Acaso que eu falei, com o Marcelinho Pastor, meu irmão, o Walter, o Ricardo Bender, galera. A gente tinha dificuldade de afinação, né? Para afinar. Hoje você tem um celular aqui, afinador, os violões hoje vêm com afinador, mas para você ter um violão folk na época com afinador, é aquilo que eu te falei da batera. Era embaçado ter, né? Então era difícil. A gente afinava com o telefone, né? Telefone fixo, né? Principalmente aquele que tinha o seletor assim, sabe? Sim. Aquele tom, cara, que você colocava aqui, faz para dar linha para você discar, é lá. Aquilo é lá, 440 Hz. Natural. Então a gente colocava. A gente colocava o telefone aqui, ó, e aí ela acorda lá, afinou lá, aí aquele processo, né, de afinar, e afinava o violão. Era assim. Pra mim ele falou código Morse total inverso. Cara. Então. Não, imagina. É isso que eu queria saber, não só a parte tecnológica, porque hoje tem os espaços também, né? Espaço, exato, bastante espaço e tal. Só que Londrina sempre teve uma visão meio sertaneja, né, cara? Infelizmente. Na época mesmo já tava assim, cara, era todo lugar que você ia, a galera só queria sertanejo. O rock foi dando uma matada nessa época. Agora voltou, tem, né, mais vários estabelecimentos aí que aceitam, né? Bastante rock hoje. Sim. E tal. Mas o pagamento continua o mesmo, viu? Né? Mas vamos lá. Para você ter uma ideia, o nosso estádio de futebol é no formato de uma ferradura. Você manja, né? Virado para Londrina. Sim. Então o bagulho é sertanejo mesmo, né? Não tem muito o que fazer, né? Então, assim, eu também, eu não deixei exatamente de tocar, porque eu frequento igreja. Sim. Gosto de ir na igreja, inclusive eu vou na igreja porque eu sou uma pessoa péssima. Sou mal-humorado, sou irritado, sou mal-educado, sou pecador pra caramba. E a igreja é lugar de gente que não se aceita, eu não me aceito desse jeito. Então eu procuro melhorar. Eu vou lá pra ouvir de um cara que eu acredito, entendeu? Que é Jesus Cristo, pra mim o melhor cara que já pisou nessa terra. Então é isso. Então eu sempre toquei na igreja. Sim. Né? Sempre toquei na igreja. Igrejinha pequenininha, eu comecei assim, sabe? Até hoje eu não gosto de igreja grande, assim, mega igreja, esse negócio. Eu gosto de igreja pequenininha, só pra fazer ali um esquema, pra uma igreja, eu acho muito legal. O som hoje tá melhor, é tudo digital, então, ou seja, né, cara, tá bem legal. Hoje, por exemplo, eu sento na bateria lá, eu tenho aqui a mesa de som. Sim. Eu coloco meu fone aqui, eu vejo o chimbal do jeito que eu quero, bumbo, guitarra, eu regulo. Então hoje, como você falou, hoje a música tá bem diferente. O Luizão mesmo, Pardo, ele tá gravando umas paradas muito loucas na casa dele, então esses programas ele hoje falou mesmo. Tá dando um acesso, tá dando um caminho pra música muito diferente.
Apesar que essa facilidade tá trazendo muita merda também. Então, mas isso que eu ia falar. O cara grava umas coisas em casa aí que tá isso que eu ia falar. Apesar disso tudo, eu acho que não estou generalizando jamais, por favor. Mas eu acho que quem tem a base para usar tecnologia, saca, vai conseguir brincar ali. Isso. Tem ouvido, né? Porque senão fica uma coisa meio tipo IA. É muito Pro Tools também. Tem uns negócios aí que é embaçado. Porque quem. Muito artificial, né? Quem tem a base, quem vê. Cara, esse dia eu vi um negócio muito louco. Eu achei muito legal a definição que o cara deu. O que fazia a gente gostar de um artista? Porque a gente acreditava na essência da criação da obra, né? Pô, o cara compôs, o cara fez o acorde. Isso, o cara sentou ali, foi escrevendo. Tem sentimentalismo e tal. Pô, daí você vê. Uma banda criada pelo IA chegou a. Pô, como assim? Não pode ser assim. Não pode ser assim, né, cara? O pior que é. O pior que é, o negócio é assim. Outra coisa que você tem que eu acho muito legal, você sempre posta o skate, né, cara? Skateboard. Cara, um belo dia eu tava na pracinha do Pisa jogando bola descalço, né? Pracinha do Pisa do Roseira. Eu vi um cara passando, aquelas remadoras. Um bermudão e tal. Eu olhei assim pra mim, skate era coisa de criança, né? Aqueles Sim. brinquedos bandeirantes que tinha, tá? Aí ele passando, eu olhei assim e falei, nossa, cara, aquele cara andando de skate, mas que massa, né? E ele descia aquela descida do Roseiro, assim, faz assim, ó, sai ali assim. Aí um dia eu colei nele, né? Falei, e aí, irmão, tá? Ia ver isso aí, tá? Não, legal, pá, não sei o que, vamos combinar. Aí o skate tava meio que numa fase legal, assim, de aparecer, né? Ainda era uma tribo, que né? deu aquele... Isso, a gente era uma tribo, né? Sim. Mas o skate, vindo lá da Califórnia, já tinha Tony Hawk, né? Já tinha Roy, 3 décadas, né? Quase. Os caras estavam apavorados. Mas era a época que eles estavam molequinhos, eles estavam ali. Sim. Os caras do skate, que são até hoje as lendas aí, né? O Tony Magnusson, o Christian Rossoy, Tony Hawk, Steve Caballero, enfim, né? Exatamente. E aí começou a ter uma alta no skate. Por exemplo, a Bolivar Sports, falecida Bolivar Sports. Ela tava vendendo skate, eu cheguei lá, tinha uma TV de 14 polegadas, um videocassete, né? E passando um vídeo dos caras e uns skateão, assim, sabe, pra vender, assim, ó, Pro-Life, Canyon. O meu foi um Pro-Life. Pro-Life, Canyon. E aí eu já trabalhava, como eu falei, né? E eu passando em frente, ele fui fazendo um serviço de banco e eu parei na frente do vídeo e fiquei assim, olhando aqueles caras andaram. Eu peguei e falei, nossa, mano, que parada louca, né? A gente não conhecia, eu olhei aquele Pro-Life e falei, o skate é bom dos caras, né? Aí cheguei na minha mãe e falei, mãe, compra um skate pra mim, cara, tem lá na loja assim e tal, né? Que ela tinha, inclusive tinha conta lá, né? Crediários. Épocas de crediários, né? Ela pegou e falou, não, beleza, né? Encarou como um brinquedo, ela falou, não, beleza, vamos lá, tal. Se ela soubesse que o filho dela tem 53 anos e tá em cima do skate ainda, né? Aí fui lá, comprei, até a joelheira, cotoveleira e tal, e comecei a andar, né, cara? Aí um dia foi o Ed Bala lá, né, cara? Eu peguei na pracinha, ele passando, eu chamei, ele disse, comprei e tal. Ele pegou o skate, olhou assim. Isso aqui é uma bosta. Aí eu fiquei até chateado, falei, velho. Ele falou assim, não, fica tranquilo, eu vou descolar uns equipamentos pra você. Não tinha nem rolamento, era uma bilha, a roda mexia assim, ó. Aí um dia, e eu já tava trabalhando na Acesp. Trabalhei na Acesp como cartorário, né? Eu era funcionário do cartório ainda, mas eu trabalhei na Acesp. Porque eu tinha que mandar 15 dias de obra pro primeiro ofício, 15 dias pro segundo ofício. E aí beleza, aí eu trabalhava lá, aí um dia ele chegou e me entregou a roda pra mim, uma roda Hatbones, com rolamento e tal. Tá vendo como você descobre a idade dos caras? Hatbones. Hatbones. Só os velhos vai saber. Aí, cara, é igual do Anarquia. Só o nego velho sabe isso aí. Exatamente. Meu Deus do céu, você foi longe agora. Ô, irmão, e eu ia embora todo dia, depois que eu saía do meu trampo, eu descia aquela descida da prefeitura ali, porque eu morava no Pisa, eu descia, eu pegava a Inglaterra, eu descia com o skatinho, mas o skate não andava, como eu te disse, era uma bosta, naquela pilha não rodava. Eu achava que tava 90 por hora, igual eu pego hoje, andando aí com 80, 70, né, andando de longboard, que eu ando, né? Eu descia achando que tava no gás, mas nem tava, né? Aí ele me trouxe aquela Hatbones com rolamento, aí eu montei lá na Acesp. Montei ali, pá, assim, só dei um rolezinho assim na garagem, rapidinho, assim, falei assim, nossa, legal, né, cara? Já deu uma diferença. Aí fui descer lá no final do dia, 6, 6 e meia mais ou menos, tá eu lá, cheguei na Duque, ainda dei uma remadona, assim, peguei a descida da... Vou embora. Irmão do céu, a hora que chegou no meio do caminho, o bagulho acelerou de um jeito. Começou.
Que eu já come... Aí você fica assim, eu olhei pra trás do 203, assim, e um monte de carro. Peguei no chão, mano. Capotei quase 1 quilômetro. Só não ralou no meio da virilha, velho. Porque o resto, cara, eu me ralei inteiro, a camiseta sumiu no asfalto, velho. Me ferrei inteiro, irmão. E aí, beleza, e aí foi aí que eu comecei a andar. Isso aí era 84, 85, né? E foi seguindo. Em 88, 89, construíram o Ralph do Rubi. Tá. Antológico aí da nossa cidade. Que tá lá, viu? Pra quem não sabe, tá lá. Esse dia eu fui andar lá, tem foto minha ali com o Vander, com o Leston, com o Dinho, que foi dono da No Fear, skateboard. E os caras são meus brothers, né? E aí o Wilson Moreira era prefeito da cidade, ele foi lá, ele subiu lá no copo, subiu lá na plataforma, falou no microfone lá, inaugurou e tal. E aí o skate segue até hoje. Eu fiz algumas pausas, né? Mas quando eu voltei, por exemplo, depois que eu casei, fazia alguns anos já que eu não andava de skate. Passei em frente da loja do meu brother, lá o Guto, aqui, né? Sim. Passei no skate lá, assim, tá na vitrine, eu li assim, falei, nossa, que saudade disso aqui. Entrei, né? Aí já veio o Guto, oi daí, Marcão, beleza, e tal. Aí o vendedor assim falou assim, eu tô querendo levar isso aqui, Guto. Aí ainda fez um descontinho bom, né? Aí ele falou assim, é pra quem? Teu filho, tua filha? Eu falei, não, é pra mim. Eu falei, não, é pra mim mesmo. Eu cheguei em casa com o skate. Mas você vai dar isso aí pra Júlia, não vai se machucar? Eu falei, não, amor, é pra mim. Eu nunca tinha comentado muito sobre skate com ela, né? Eu falei, não, é pra mim. Aí ele pegou e falou assim, você tá ficando velho, tá ficando bobo? Você vai se matar com isso aí. Eu falei, não, amor, eu ando com isso aqui, cara. Ô louco, sou skateboard, faz tempo, hein? E aí comecei a ir aonde? Jardim Botânico. Não tinha nem iluminação ainda. E lá é legal porque assim, aquela queda que tem, porque ela é estendida, né? E aí comecei a ir lá pra dar uns slides, né, cara? Sim. Ia lá dar uns slides, adoro dar slidão, né, cara? Pá, e um dia sentei lá assim no meu carro, assim, tomando uma água e tal. De repente passou uns caras assim, ó. O que foi isso, irmão? Né? Aí os caras de longboard, Tanabe, o Douglinhas, os camaradas meus da DHL, da Rio Londrina. Aí eu fui lá, olhei o skate dos caras e falei, meu, que parada que é essa aí? Os caras, não, aqui assim, onde é que eu compro isso aí, né, cara? Eu quero acelerar desse jeito aí. Aí comprei, montei e ando até hoje. Fiz umas pausas também aí, que eu tomei um tombo, quebrei meu pulso, ó. Tá cheio de parafuso. Então, tá aqui, vendo? Acontece essas coisas. Você que vai se aventurar, os velhos começam a inventar as coisas, cara. Já quando foi atropelado de bike. Não, velho, começa a andar no meio dos carros, são um meninão, né? O cara não me viu, cara. Eu bati nisso aí, putz. As pessoas já sabem. Eu bati numa árvore, lá na Maringá. O cara não me pegar, eu entrei na calçada e no meio da árvore. Fez nada na árvore. Meu Deus do céu. Ó, eu tenho 3 pinos, uma placa, 2 parafusos, 23 pontos pelo corpo e 4 costelas quebradas. É que agora não precisa mais entrar no banco, você não entra. Não, isso aqui passa. Ainda bem, né? Você não dá vontade de tirar a roupa naquela roleta de raiva dos caras, né? Mas é assim no aeroporto também, não tem jeito. E é isso, cara. E aí, pô, skate pra mim até hoje. Tô lá com o skateão. Olha aqui. Santa Cruz, dá pra ver aí? Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó, Santa Cruz. Santa Cruz. Não, e assim, a gente tá falando numa época que assim, depois do começo dos anos 90 foi muito forte, com aqueles campeonatos gigantes que tinha no Moringão, a ascensão da Marra. Aquela do Moringão que ganhou foi o Tarobinha. O Adler, aqui de Londrina, ganhou de Oli. Meu Deus do céu, cara. Isso. Fora da casinha aquilo, né? Eu lembro de tudo isso aí. E um cara que andou muito esse dia foi o Chico Louco, hein? Pô, Chico Louco andava muito, porque ele era louco, né? Não, e esse dia ele andou muito. O Chico Louco, esses dias, quando eles esquecem algum tipo de bagagem ali no saguão do aeroporto, eu tenho que buscar pela câmera. Ele trabalha no aeroporto, pra quem não sabe. Tem que buscar pela câmera, tem um período, você tem 10 minutos para resolver a parada, eu tenho que puxar a câmera, ver se o cara deixou e saiu fora do aeroporto. Se ele saiu fora do aeroporto, já tem que isolar a área, tem todo um procedimento, né? Senão, se eu busco o cara, foi no banheiro, largou a bolsa ali, enfim, esqueceram uma mala lá, procura daqui, procura dali, eu vi que entraram no carro, foram embora. Aí passou um tempo, a moça passou o rádio para mim, o filho da mulher que esqueceu a bolsa tá aqui pra buscar. A hora que eu abri a porta assim, tal, do setor, o Chico Louco, fechei de novo. Aí eu abri e falei, daí, Chico? Falei, da minha mãe, Marquinhos, acredita?
Esses dias, foi essa semana passada agora. Cara, e agora, Mike, eu acho divertido assim a gente olhar e encontrar algumas figuras, porque igual a gente tava falando no off, que a gente frequentava os mesmos ambientes, né? Sim. Concha Acústica, DCE e lá. Tem uma galera que infelizmente não tá mais entre nós, mas tem sempre alguém que a gente encontra. Sempre. E era legal, Grill Lanches, em frente ali da biblioteca, que tinha ali, ó, jogando xadrez e tal. Aí Baturité, Pink Bar, Kalahari, Bola 7. Isso aí eram as nossas casinhas. Terceira dica. Crush. Terceira dica, Crush. Ela foi escrita pelo Matthews como a sua esposa Ashley. Na verdade, ele fez em homenagem a ela, né, a música, mas celebrando a existência feminina. Bastante elogios, assim, celebração à figura feminina. Uma canção de amor, né? Mas tem uma pegada bem jazz, assim, sopro do Leroy Moore, que já não está entre nós aí também. E a velha e boa polirritmia ali do Carter, um chimbal quebradão, assim, tal, uma música bem bacana, assim, tem um ambiente muito legal. Tem um riff de contrabaixo, que é o destaque da música, inclusive. Ah, legal. O riff de contrabaixo do Stephen Lessard, que inclusive o Stephen Lessard foi quem fundou a banda. Se ouve assim, Dave Matthews, né, a banda do Dave Matthews, você pensa que ele que fez tudo, né? Mas na verdade quem fundou a banda foi o Stephen Lessard, baixista, e o Leroy Moore, o soprista ali de jazz, que faleceu, né? Sim. Foram eles que fundaram, né? Então ele tem essa levada de contrabaixo, ela já começa. Então é peculiar o contrabaixo nessa música. Mas é uma música bem, como eu disse, então foi homenagem à esposa dele e uma celebração à existência feminina. Então fica lá a terceira dica. Crush. Do Empório Mineiro da Bonato e Santos, que nos permitem trazer essas figuras. E lembrando a parceria com a Alma Web Rádio Londrina. E esqueci, mas não. Demo Sul 7, 8 e 9 agora de novembro. Bandas, DJs, festa, enfim. Fábrica Amadeus. Cara, muita coisa acontecendo. Dá uma olhada lá. Vai ter no site do Demosul. Vai ter as datas. Enfim, todo mundo que vai fazer um som, confiram, apareçam. Vai ser a 20ª edição de um festival tradicional. Beleza? Velho Marcelo. Velho Marcelo. Xará, finalizando, o que dizer 2025? Finalzinho aí. Finalzinho de 2025. Cara, muita coisa boa. Puxa vida, eu sou esposo da dona Patrícia, mulher que me completa, devo tudo a ela. Sou pai da Júlia, da Manuela e do Benício, 3 Legal. filhos. Dos 3, o que dá mais trabalho sou eu. Normal. Então, uma família fantástica aí, cara, que só me dá alegria. E, na verdade, foi o divisor de águas da minha vida, né? Que o tempo todo que eu trabalhei com música, infelizmente, a música traz uma coisa meio estranha, muita noitada, muita coisa errada, etc e tal. Então a Patrícia me trouxe, a minha família me trouxe um equilíbrio aí, né, cara? Então, o que eu espero, final já de um ano fantástico, graças a Deus, e 2026 será melhor. E tamo aí, cara, tamo aí. É isso aí, rock and roll. Alguma página, alguma coisa que você queira deixar aí para as pessoas seguirem, conhecer um pouquinho da sua história, seu trabalho? Ô, brother, você vai... Ó, eu tenho meu Instagram lá, né, cara? Que é o Marcos Carvalho. Vai aparecer minha carona lá, vocês já vão sacar. Londrina Old School, que ele comentou aqui. Legal, hein? História do bem skate, legal. História do skate londrinense. Tem fotos lá em preto e branco, né, cara? E, pô, muito legal. E tem também no Instagram Banda Ossos do Ofício 2025, que é a banda que volta e meia a gente faz um som aí, junto lá com o Misael, como eu te falei, o Luizão, que esteve aqui, né? Sim. Do Clemence lá e tal, Luizão. E que estava fazendo baixo para nós era o Badaró. Que era que legal. Badaró, Fernando Stelzer. Figura, hein? Fernando Stelzer, a gente fez concha acústica lá, que é aquele esquema lá da Sextou na Concha, né? Tal. E é isso aí, entra lá que vocês dão uma... Vocês curtem algumas coisas legais. Eu tenho muitos fotos e postagens no Instagram e aparece bastante coisa diferente, assim. Eu quero citar uma coisa para vocês. Esses círculos que estão aqui na capa do CD, vocês estão vendo? Eu perguntei aqui pro Marcos esse dia, mandei para ele o que é isso aqui, o que é isso aqui. Eu não sabia, ele me explicou. O Dave Matthews, ele era barman. Foi lá que ele conheceu, inclusive, os caras. Foi lá que um cara
convenceu ele a tocar, porque ele não era afim de tocar ao vivo, pra você ter uma ideia. Ele era meio contraído, não vou tocar ao vivo, não. Isso aqui são as marcas dos copos, ó, no balcão, tá vendo? Quando você tira o copo, fica aquela marca d'água. Isso aqui é a marca da bebida, né, na verdade, ou da água, assim, é isso aqui. Ele era barman. Vai aparecer aí os dizeres do Story Album também. Cara, mais uma vez eu só peço, deixa o seu like, não custa absolutamente nada além da boa vontade. Inscreva-se no canal, ajuda a gente a continuar da sequência e trazer essas figuras para falar e contar um monte de história e dar risada e se divertir. Mais importante, trazer informação que é necessária para a gente evoluir como ser humano, como pessoa, e que vocês façam isso de uma maneira melhor do que a gente já fez também. É isso aí. Seu Ricardo Lima, obrigado mais uma vez. Obrigado, Xará. Obrigado a você, cara. É nóis, tamo junto. Ó, valeu, mestre. Muito bem quisto. Obrigado, até a próxima. Bora.